dias de ausência, né? Alguns a gente vê ao longo da semana, que é mais estadinha, a gente se encontra, né? E outros eventualmente, mas nem sempre é possível, mas graças a Deus, no final de semana, no sábado, no dia do Senhor, podemos ter essa alegria de estarmos juntos, né? E ao mundo vou contar que sou cristão, acabamos de cantar, né? E é o imperativo da vida cristã, contar que sou cristão. Esse contar, como o irmão Uziel orou, não é só com palavras, principalmente com a vida, mas também com palavras. Abra sua Bíblia num texto muito conhecido, é um texto até já decorado pela maioria, um texto amado, apreciado e, por que não, temido também, temido por muitos, né? Mas está aqui na Palavra de Deus e é chamado popularmente de a Grande Comissão. Mateus 28, vamos ler do versos 18 ao 20. Todos já conhecem, né? A Grande Comissão. Foi comissionado para isso, irmão. E o salário é alto, né? É o reino dos céus. Talvez aqui nessa vida você não receba muito, embora receba. Jesus falou que aquele que deixar riquezas, honras, mundanas, até família por amor a mim, receberá 100 vezes mais ainda nesta vida e na vida futura. E como Jesus não mente, a gente pode ter certeza disso, né? Eu vou ler aqui na minha velha tradução revista e corrigida. Essa Bíblia aqui é do coração. Nossa anfitriã do nosso PG em Sinop, que faleceu, jovem, forte, de uma doença autoimune, carinhosamente fez essa capa. Ela estava em estado de guerra, que é uma batalha, é uma arma, né, da batalha, e ela fez essa capinha, que eu trago muito carinho. É a minha Bíblia predileta, é a revista e corrigida, antiga, a meia antiga, e com essa capa feita pela querida e saudosa Regina. Verso 18, Mateus 28. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Sabemos que existem muitos métodos de pregar o Evangelho. O principal é com a vida, como o irmão orou, né? Existem muitas maneiras, mas uma das mais eficazes está aqui também na Palavra de Deus, que nós vamos ver um verso, um dos muitos, que mostra esse modo eficaz de pregar a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, continue, né, está aberta, em Apocalipse 1. Apocalipse 1, verso 11. Verso 11 de Apocalipse. Leia para nós, irmãos de por favor. Pode ler só a primeira parte do verso, irmão. Dizendo isso, né? Isso. O que vê, escreve um livro e manda às 7 igrejas. Amém. O que vês, a visão, escreve num livro. Quais uma das muitas e melhores maneiras de pregar o Evangelho? Escrevendo um livro. Mas todos são escritores? Não. Mas todos podem ser o quê? Hoje é o dia do comportor. Todos podem ser comportor. E eu vou explicar por que no final aqui todos podemos ser comportores e
uma vez que está faltando comportores na seara. A Moate tem um texto que diz o seguinte: onde tem um, deveria ter 100. E como não acontece essa realidade, Deus providenciou um meio de cada membro da igreja ser um comportor. Nós vamos ver depois na conclusão da nossa história. Mas o fato é o seguinte: até Castro Alves, alguém já ouviu falar de Castro Alves, poeta brasileiro? Como é que é? Poeta Colosso. É, o poeta dos Colossos, né? Castro Alves disse assim: bendito que semeia livros às mãos cheias, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então veja que verso bonito, que primeira estrofe, que mostra a realidade e o poder de um livro. Mas o que significa comportor, você sabe? Eu também não sabia. Eu já contei um pouco a minha história para vocês. Quando eu me converti, eu estava com uma situação bem complicada, né? Esposa grávida, filhinha do meio, sem nada dentro de casa, situação bem complexa. Aí consegui um emprego. E aí naqueles dias li o livro, qual livro? Esse aqui, ó, O Grande Conflito, que um comportor tinha vendido para o meu irmão 4 anos antes. E aí eu descobri ali algumas verdades, inclusive duas que marcaram muito: sobre a morte, a realidade da morte e do inferno. Eu acreditava que temos uma alma imortal, tinha um inferno de fogo. Eu descobri a verdade bíblica aqui. E a outra sobre o sábado. E o patrão estava viajando e eu queria guardar o sábado. E ele chegou, vocês sabem, a história eu já contei, né? Já contei a história e ele chegou e não me deu o sábado. Aí eu cheguei na igreja, o irmão falou assim: por que o irmão não vai para comportagem? Aí eu pensei: comportagem, o que é isso? Nunca ouvi falar? Eu sempre gostei de ler, de pesquisar. Aí eu não sabia, nunca tinha ouvido falar nesse termo. Aí cheguei em casa, fui no pai dos burros, né? Pai dos burros. Um dicionário desse tamanho, sem exagero, dessa espessura aqui, ó, o orelhão. E procurei, cadê? Comportagem, comportor, não tinha. Aí eu descobri que é um termo derivado do francês, comporter, que significa levar ao pescoço. Mas o que tem a ver isso, levar ao pescoço? Bom, esse termo se originou lá nos anos 1170, por aí, com os valdenses. Alguém já ouviu falar nos valdenses? Existia um rico comerciante espanhol, se não me engano, chamado Pedro Valdés, ou Pedro Valdo, traduzindo. E ele um dia acabou com a riqueza dele, vendeu tudo que tinha e foi viver uma vida humilde e abnegada, pregando o Evangelho. E os seus seguidores, que acharam que aquilo era cristão, era interessante, uma vida de humildade, de abnegação, de renúncia e de pregação do Evangelho, passaram a chamar valdenses. E os valdenses, eles se posicionaram do lado da Bíblia. E quando você se posiciona do lado da Bíblia, você se posiciona contra o erro. E a igreja dominante da época, vocês sabem qual é, dominava, mandava em reis, dominava o mundo. E os valdenses passaram a traduzir a Bíblia, tem a Bíblia ali com eles na linguagem vernácula, linguagem do povo, e a distribuir trechos da Bíblia. E começaram a ser perseguidos. Então temos histórias terríveis e trágicas sobre os valdenses. Nos Alpes, italianos, suíços, franceses, de perseguição, de matança, de genocídio. E eles então passaram a viver nas montanhas, escondidos das montanhas, de onde eles saíam, os jovens, saíam vestidos normalmente, com bolsas, carregando material que eles vendiam, joias, etc. Mas aqui por dentro das vestes, pendurado, escondido por dentro, uma bolsinha contendo trechos manuscritos da Bíblia. Então ele chegava assim em determinado local, uma pessoa, aí apresentava os materiais, mas era um disfarce, era para sobreviver, mas era um disfarce para sentir quem era aquela pessoa, e
conforme sentia confiabilidade, que não estava ali o inimigo, que ia delatar eles, que ia perseguir, puxava da bolsinha um trecho da Bíblia e entregava. E nisso o Evangelho ia se sendo difundido. E aí surgiu o termo colportor, que é levar ao pescoço. Os tempos se passaram, os séculos se passaram, e chegamos agora em 1848. Em 1848 acontece o seguinte, estou dando um salto na história aqui. Alguns conhecem um pequeno livro aqui, bem antigo, O Colportor Evangelista, de Ellen White. É uma compilação de escritos dela sobre o assunto. É o que acontecia em 1848. Numa reunião efetuada em Dorchester, Massachusetts, em novembro de 1848, foi concedida uma visão da proclamação da mensagem do assinalamento e do dever que incumbia aos irmãos de publicarem, escrever, como Deus ordenou aqui para o profeta João, a luz que resplandecia em nosso caminho. Depois da visão, eu disse ao meu esposo: tenho uma mensagem para ti, pastor Tiago White. Deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo, que seja pequeno a princípio, mas, lendo o povo, mandar-te-ão recursos com que imprimi-lo, e alcançará bom êxito desde o princípio. Desde esse pequeno começo, foi-me mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que circundavam o globo. Ela viu a visão como torrentes de luz circundando o mundo. Agora veja bem, eles não tinham nada, eram pobres. Tiago White caminhou 15 quilômetros para cortar lenha, machado, para conseguir recursos. Durante uma semana, cortando lenha, 15 quilômetros, indo e voltando, e conseguiu produzir 1000 folhetinhos. Ajoelharam-se em torno daqueles folhetos, e ele mandou pelo correio para conhecidos que ele sabia, começou a mandar. E começou a vir recursos. E o resultado hoje é o quê? 66 casas publicadoras no mundo. Correntes de luz a circundar o globo. Eu nem vi o todo da forma. Um pequeno começo. Uma visão sobre publicações. Então aí ressurgiu a colportagem evangelística. Mas você sabe, se o colportor chegar assim, você pegar um livro desse, vou pegar aqui a edição do Grande Conflito, que nós temos em mãos para distribuir assim em larga escala, gratuitamente, posso dizer, né? Você pegar esse livro e chegar na pessoa e falar, olha, vamos supor que é um colportor. Doado, todo mundo aceita tudo, né? Tem até uma brincadeira por aí que de graça até injeção na testa, né, pessoal? Mas você chega assim, ó, eu quero te vender esse livro aqui, custa R$30, o que você acha? Vai dar certo? A maioria não vai querer. Então doar tudo bem, ok, depois vamos chegar lá. Mas a colportagem, ela trabalha, é um ministério de sustento pessoal, sustento próprio. Nesse momento tem um neto de 17 anos, fez 18 agora, né? Que está colportando no Rio Grande do Sul, uma pequena cidade chamada Entre Rios, 2.500 habitantes. Ele e outro colportor estudante para custear o próximo semestre de faculdade dele. O primeiro semestre, sabe como ele conseguiu? O Gabriel, com 17 anos, agora fez 18, ele vendeu R$60 mil de livros. Numa época em que é internet, celular, tudo eletrônico. É milagre ou não é? Milagre. Ele fez uma oferta que ele vendeu um pacote de R$6 mil para a pessoa. Ele mandou a foto para o cliente. Aquela coisa de livro assim. 3 anos de assinatura de cada revista. Agora, como é que ele chegou assim? Olha, meu senhor, eu vim aqui te vender esse monte de livros por R$3 mil. Você acha que deu certo? Daria certo? Não. Então, você lembra da lição dos valdenses? Chegavam disfarçados. E aqui está, então, um dos méritos e um dos grandes êxitos da colportagem, é que você não vai lá enganar ou mentir ninguém, mas é um método em que você chega na pessoa, não para vender livros, mas vender benefícios. Então você chega
não chega falando que vai vender livros, se apresenta como representante do serviço educacional da saúde, da instituição, e começa a falar, inquirir da pessoa, nisso já teve informações prévias dela, se ela tem algum problema de saúde na família, se ela tem alguma situação familiar, de desacerto familiar, enfim, situações econômicas. E aí conversando com a pessoa, cativa, conquista, e aí apresenta um material dentro da necessidade dela. Quer dizer que daí tira da bolsinha escondida, né? Depois você conquistou, cativou a pessoa, como os valdenses faziam, não é isso? Conversar com a pessoa, pegar a confiança da pessoa, sentir a confiabilidade da pessoa, aí puxava o pão verdadeiro. E assim é a comportagem. É um trabalho difícil. É um trabalho que ele puxa pelas mais altas e nobres faculdades do ser. Por isso que é raro quem permanece na comportagem. Porque exige dia a dia uma comunhão intensa, uma vida de oração e você desenvolver a disciplina, a perseverança, o tato, a sociabilidade, a fé, a argumentação, o conhecimento. Exige que você desenvolva tudo. É a maior faculdade que existe, a comportagem. Tanto é, quando você conhece os pastores que foram comportores, são pastores melhores. Essa é a verdade. São pastores mais pastores, né? Então a comportagem começou com esse começo humilde que a White falou, Tiago White. Aí surgiu um jovem chamado George King, um moço alto, de altura impressionante, olhos azuis, né? Que queria pregar. Ele queria pregar. Sonho era pregar. Ele pedia para pregar. Aí puseram ele no público um dia. Foi um fracasso total. Tremeu, balbuciou, gaguejou, não saiu nada. E aí alguém pensou assim, não sei se foi o próprio Tiago White, esse moço ele tem um talento assim, né? Um jeito, não para pregar, que é o que ele quer. Vamos colocar uma obra de publicações. Aí falaram para ele sobre divulgar livros. Daí ele falou assim, eu quero, sim então, mas quero 2 livros, quero Daniel e Apocalipse em edições boas, bonitas, bem acabadas. Que eram os livros que o pastor Uriah Smith tinha escrito. Aí a casa publicou 2 volumes, Daniel e Apocalipse. E esse moço saiu. Eu não lembro se em 1 ou 2 semanas ele vendeu 200 exemplares. Sucesso tremendo. O primeiro comportor então da era moderna, George King. E a partir dali a obra se estendeu, avançou. Isso foi lá por volta de 1880. Em 1896 tivemos o primeiro comportor adventista no Brasil, Guilherme Stein Jr., que ele pegou o grande conflito, patriarcas e profetas, e saía a cavalo pelos interiores, vendendo o grande conflito. E vocês sabem da minha história, né? Já contei, mas vou contar rapidamente. Não sei se já mostrei para vocês. Conhece essa revista aqui, ó? Já mostrei para vocês ou não? Não. Não? Revista Adventista de outubro de 1991. Em 1986, 87, um comportor evangelista chamado Wilson Gomes passou numa pequena oficina de autoelétrica AD-Alto. A AD de ateliê e Alto de autoelétrica, era minha oficina. Autoelétrica AD-Alto, no interior do Mato Grosso. 750 quilômetros acima de Cuiabá. Uma pequena cidade aí de talvez 2.000 habitantes. E vendeu para o meu irmão que não comprava livros, aí já começou o milagre, um livro, esse livro aqui. Exatamente essa edição, que é de 1988 essa edição. Mas ele na época foi 1986, mas já tinha. Quer dizer, essa edição aqui já é uma que eu consegui posteriormente, que a minha original eu emprestei para um jovem da Batista, ele mudou, foi embora e levou o livro. Que Deus o tenha e que um dia veja no céu. Aí, posteriormente, meu irmão me concedeu essa edição, fiz uma troca com ele, de 1888. E esse fato aconteceu em 1886, 87, por aí. Eu cheguei na oficina, estava lá o livro num invólucro plástico. Aí eu, amante da leitura, abri o livro, né? Tirei o plástico, abri e comecei a ler. Aqui, o destino do mundo.
eu li uma página, li duas, numa pegada ali eu li umas 30 páginas, e senti algo diferente nesse livro. Mexeu comigo assim de uma forma que livro nenhum havia mexido. Eu já tinha lido muito ali, li muito. Eu cheguei a falar com ele, já que tinha lido 1000 livros, mas eu tive que repensar uns 800, acho que não chega a 1000 não. Eu tinha lido muito, porque com 18 anos eu lendo uma relação de memória, eu marquei 218 livros. Depois continuei lendo muito, eu tinha, não sei como tinha tanto tempo para ler. Hoje a gente não tem tempo, né? É impressionante o tempo, hoje está diferente. O fato é que eu li umas 30 páginas e senti algo diferente. Falei, essa autora parece que ela está nos bastidores da história. Ela não conta a história de modo comum, como os demais contam assim. Ela conta como quem estava dentro da história, vivendo a história, junto ali com o pessoal ali, né? A destruição de Jerusalém, que foi a parte que eu li, né? Mas, estranhamente, eu guardei o livro e não li mais. Eu gostava de ficção, fiquei na ficção, romances, né? 4 anos depois, tendo a vida toda bagunçada, mudado de lugar, fui para Cuiabá, levei uma caixinha assim pequena de livros, que eu tinha muitos livros, sempre tive muitos, a Josi que eu diga, né? Ela disse que parece que eu dou cria, os livros começam a aparecer. Nesse momento eu dou uns 500 livros em casa, que é pouco, já tive bem mais. E esse aqui junto naquela caixinha de livros, né? E lá em Cuiabá aconteceu esse fato daí de meu emprego, que eu li esse livro daí. E ele me levou a Cristo, a Bíblia. Foi um deslumbramento. Foi uma coisa assim que eu nunca esqueço. É uma experiência que eu poderia, com a graça de Deus nunca vai acontecer, me apostatar, mas isso aí o diabo não me roubaria. Já aquilo um dia foi uma emoção, foi um engano, foi algo real, algo assim transformador, maravilhoso. Amém. E essa história está aqui, ó, na revista Adventista. Aqui estou eu, no meio. Aí o pastor Ildemar Martins pediu que eu escrevesse a história. Eu escrevi, ficou na mesa dele. Eu lembro que ficou lá uns 60 dias. Eu ia lá nos céus, na sala dele, eu estava lá em cima. Ele não vai mandar nunca, né? Tanto é que saiu em outubro de 1991, saiu a história, né? E com o comportor que eu achava que era o que tinha vendido o livro do meu irmão, Luiz Gonzaga de Araújo. Mas não era, depois eu descobri que era o Wilson Gomes. Esse aqui levou a fama, né? Mas esse aqui vendeu para mim depois de algum tempo o livro Revelações do Apocalipse. Eu lembro que ele chegou lá e eu comprei o Revelações do Apocalipse, foi o segundo livro da igreja que eu comprei. E aqui foi publicado, vocês sabem o que é ipsis letteris? É letra por letra, do jeitinho que eu escrevi. Até fiquei me achando até na época, né? Porque a casa publicadora eles corrigem, mudam, né? E do jeitinho que eu escrevi, foi publicado. Então está aqui, ó. Usei até um texto bíblico de Isaías. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Silenciosa e infalível, a maravilhosa promessa de Isaías cumpriu-se em minha vida. Num desses dias quentes do interior do Mato Grosso, um comportor entrou em nossa oficina elétrica e vendeu ao meu irmão, inflexível e avesso a compras fora da rotina, um livro Grande Conflito, esse aqui. Se na época eu não compreendi, hoje compreendo o poder que operou naquela venda. Após algum tempo, eu mesmo comprei de outro comportor, que é o da foto, que eu na hora misturei. Eu não tinha visto o primeiro comportor, né? O livro Revelações do Apocalipse. Comecei a ler então o Grande Conflito. Afeito à ficção, no entanto, deixei-o de lado, embora uma voz interior me dissesse não se tratar de um livro comum aquele. E tal sensação levou-me a relacioná-lo entre os livros que poderia ler no futuro, quando estivesse mais inspirado. Nos 2 anos seguintes, enquanto mergulhava no mundo das fábulas aprazíveis, minha vida tornava-se menos e menos aprazível num crescente sombrio de degradação e ruína espiritual e material, cujo ápice foi atingido ao ter meu lar destruído e esfacelado meu casamento. Busquei então o lenitivo nos prazeres fáceis do mundo. O caos psicológico, o limiar mesmo da insanidade foram o resultado. Procurando reorganizar a vida, já em Cuiabá, minha esposa, minha filhinha e eu voltamos à convivência. Apesar das aparências, havia algo errado. Um vazio inexplicável consumia-nos a felicidade.
O passado persistia no presente. Foi então que uma força poderosa impeliu naquele livrinho, um dos poucos de que não me desfizeram. Dessa vez, li-o de um só fôlego. Era-me difícil parar. A verdade raiou em meu coração, bela e inspiradora. O doce poder do Espírito Santo convenceu-me do pecado, da justiça e do juízo, encaminhando-me à luminosa senda que ora trilhamos de mãos dadas com Jesus. O inspirado apóstolo Paulo, ao tentar definir o amor de Deus, ficou perplexo ante a impotência da expressão humana e prorrompeu num hino de adoração e louvor. E eu, que direi? Que direi de um tal amor que, além de resgatar a mim e aos meus da perdição, 30 pessoas depois, irmãos, mais ou menos. Eu tenho que contar a minha família, né? Mas é mais ou menos agora, 25, entre 30, 28, todos vieram, 3 anos depois. Além de resgatar a mim e aos meus da perdição, um livro. Hoje me tem concedido a graça de levá-los aos meus irmãos que estão a perecer. Hoje pertenço à grande família adventista. Há 6 meses faço parte da família coportoreira da Missão Mato Grossense, onde, entre outras alegrias, uma das mais gratas foi a de reencontrar o coportor Luiz Gonzaga Araújo, hoje meu irmão e colega, não mais apenas um dos vendedores de livros, que certo dia entrou numa oficina para vender, entre aspas. É o conflito, né? Porque antes não estava assim. A ideia é que é vendedor, né? Por isso que eu pus entre aspas. Abençoado seja o ministério da página impressa, louvado seja Deus. Então veja a obra da comportagem, o que ela significa, meus queridos. Agora é o seguinte, mas antes de continuar, deixe-me ler aqui mais um texto do livro Comportor Evangelista, está na página 149. Aconteceu comigo isso aqui, irmãos, literalmente. Por que eu estou contando essa história? Para incentivá-los a distribuir livros, sendo um comportor efetivo, institucional ou não. Olha aqui, o que aconteceu comigo aqui, olha. Aqui, ó. É certo que alguns que compram livros os colocarão nas estantes e mesas, alguns que ganham também, e raramente os olharão. Deus ainda cuida de sua verdade e virá o tempo em que esses livros serão procurados e lidos. Nem você viu o seu irmão lá. A enfermidade ou infortúnio poderão entrar no lar, e através da verdade contida nos livros, Deus envia aos corações turbados paz, esperança e descanso. Esse é o ponto. É o mensageiro silencioso. Ele está ali, ó, menosprezado, desprezado, esquecido. Mas em algum momento, no infortúnio, na situação da vida da pessoa, a pessoa é levada ali. E a autora inspirada, ela diz que livros brilharão na estante. E eu já tenho relatos de grandes conflitos, que a pessoa estava lá no escritório, aquele monte de livro, advogado, de repente uma luz lá no meio dos livros, brilhando. Foi lá ver o que era. Era um grande conflito, soltando brilho. Leu e se converteu. Eu sei de outro caso também, que esse é o advogado, outro acho que não era advogado, esse era advogado. Ele um dia estava olhando assim, procurando, olhando para a estante, e o livro caiu na estante. Ele foi lá, era um grande conflito, ele colocou de volta, voltou, o livro caiu sozinho. Eu vou ler esse livro, se converteu. Então Deus está cuidando da sua verdade. O seu papel é só semear. O que tem acontecido? A ênfase que eu quero dar aqui é no livro Grande Conflito, porque é o seguinte, quer ver? Olha, falando ainda do que vai acontecer lá adiante, deixa-me ver aqui a página 127. Quer ver aqui, ó. O testemunho inspirado falando, ó, o grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. É uma coisa que eu falo para as pessoas quando entregam. Em sua exposição das cenas finais da história desta terra, ele dá um poderoso testemunho em favor da verdade. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação
do que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. E ela escreveu 100.000 páginas. São 40 livros em português. Pois em O Grande Conflito, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente que em qualquer dos meus outros livros. Fala a vós que estáis empenhados na obra da comportagem. Lestes o livro do Grande Conflito? Sabeis o que ele contém? Tendes qualquer apreciação do assunto? Essa é uma pergunta para você. Não vedes que o povo necessita a luz ali apresentada? Se já não o tendes feito, admoesto-vos a que leais cuidadosamente essas solenes advertências e apelos. Estou certo de que o Senhor apreciaria ver esta obra levada a todos os caminhos e valados, onde haja almas a ser advertidas do perigo prestes a vir. Fui movida pelo Espírito do Senhor a escrever este livro, e enquanto trabalhando nele, senti grande fardo sobre a minha alma. Eu sabia que o tempo era pouco, que as cenas que breve nos envolverão viriam afinal muito rápido e subitamente, tal como nos são apresentadas nas palavras da Escritura. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. E aqui ela prossegue. Agora eu quero falar com vocês aqui, ler. Aqui, olha. Os resultados da circulação deste livro não devem ser julgados pelo que agora aparece. Por intermédio de sua leitura, algumas almas serão despertadas e encontrarão forças para unir-se de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. Número muito maior, porém, que o ler não tomará sua posição, até que vejam que estão tendo lugar os próprios eventos nele preditos. Está entendendo? Tem muita gente aí que já leu o livro. Eu encontro frequentemente, eu já li esse livro. Ok? E quando começar a acontecer, falar, aquele livro dizia isso aqui. O Clifford Goldstein, que é o atual editor da revista Adventista nos Estados Unidos, a Review and Herald, foi assim. Ele estava lendo e viu o muro de Berlim cair, viu acontecer algumas coisas, um homem maduro, jornalista, e falou, espera lá, está acontecendo nesse livro. E hoje é editor-chefe, judeu, se converteu em editor-chefe da casa publicadora americana. Então aqui, ó, número muito maior, porém, que o ler não tomará sua posição, até que vejam os eventos nele preditos acontecendo. O cumprimento de algumas das predições inspirará a fé que as outras também se cumprirão. E quando a terra for iluminada com a glória do Senhor na obra de encerramento, muitas almas tomarão sua posição em relação aos mandamentos de Deus, como resultado deste livro. E para você ficar mais familiarizado, deste. Você tem em mãos e pode ter por... de graça, né, irmão? Praticamente. R$1, R$2, não sei como é que está. O fato é o seguinte, irmãos. A chuva serôdia nós estamos aguardando. E ela vai descer. Comigo ou semigo. A chuva serôdia vai acontecer. Até essa semana, pela internet, eu discuti, né, com uma irmã, discuti essa amiga mesmo, a gente conversa. Ela acha que os mornos da igreja é esses aí que estão bem, sabe? Eu falei, não, somos nós, falei. Você acha que você está quente? Será que eu acho que eu estou quente? Eu só acredito que somos mornos porque a Bíblia diz, o próprio Jesus falou que somos mornos, senão eu achava que era gelado, era frio. Eu falei, a diferença é a seguinte, nós somos perdidos, ela falou. Eu falei, não, a diferença é a seguinte, 10 virgens, não dormiram todas? Todas dormiram. Então nós, os mornos, estamos dormindo também. A diferença vai ser quando houver o alto clamor. Aí vem o noivo, a chuva serôdia, o alto clamor. Apocalipse 18:1. Aí desperta, tem azeite de reserva, que é a chuva serôdia. Aí sim, aí prossegue e entra com o noivo. E as nécias, as que não desenvolveram essa relação com Deus, que estão dormindo igual nós, continuam dormindo. É pego de surpresa. Ah, Senhor, agora não te conheço. Então muitos vão tomar essa posição com a leitura de um livro. E você vai receber a chuva serôdia se você estiver fazendo a obra, cumprindo a grande comissão que lemos a princípio. Ide por todo mundo. Ah, mas eu não tenho tempo de pregar o Evangelho. Eu também não tenho. Parece, né? A gente priorizar tem. Mas a vida às vezes é complicada mesmo. Você não tem tempo de ir lá, dar estudo, só o sábado. E o diabo está levando a nossa vida de tal maneira que o sábado você está pregado, você está cansado, você quer descansar.
Então o que acontece? Por que no dia a dia não entregar isso aqui que Deus está pondo na sua mão? E agora eu quero finalizar com o que eu disse ao princípio. Ellen White disse que tinha que haver 100 comportores onde tem um. Ok, não tem jeito, não tem jeito. Então o que Deus fez? Deus criou uma maneira de cada adventista ser um comportor. Não tem desculpa agora. Ah, você não pode ser comportor lá na casa publicadora, pegar os livros no céu, ser profissional da comportagem. Mas pode ser um comportor na sua atividade comum, nas suas idas e vindas, no seu dia a dia. Pega o livro e entrega. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar tanto livro para entregar para todo mundo. Eu estou fazendo o seguinte também, eu não estou usando um critério humano, né? Bom, esse aqui eu fui com a cara dele, acho que ele vai ler, toma aqui. Esse aqui eu não fui com a cara. Mas eu oro a Deus, e lá na feira eu ponho e fico assim esperando. Vou entregando os livrinhos da esperança. Tem mais abundante, mais, né? Mas eu não sei se é Deus me dando o toque certo, a pessoa certa, mas eu acredito que sim. Porque acontecem algumas coisas. Aí eu entrego o grande conflito. Pergunta, você gosta de ler? Gosto. Bastante? Não, mais ou menos, de vez em quando. Eu estou dizendo. É um critério que eu estou usando, né? Porque é gratuito, então não posso. Você tem milhares, né? Se eu quiser, a gente pode ter mais se quiser, é verdade. Mas daí, pessoal, eu gosto muito de ler. Que tipo de leitura você gosta? Gosta, por exemplo, de saúde, profecia? Ah, eu gosto de profecia. Dou uma ofertinha, está aqui. Né? Então, cada um de nós pode ser um comportor. Continuar sendo. Eu não sei se isso está sendo uma mascaração do que eu deveria ser de fato um comportor profissional para o que eu fui chamado e não sou, e estou me escondendo atrás dessa situação, mas o fato é que é o seguinte, eu faço de coração. Porque um dia eu fui alcançado com isso. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Se eu fui, outro pode. Então por que não entregar? Crendo. O que diz aqui? O Senhor cuida da sua verdade. Ele cuida da sua verdade. Você entrega para um mendigo, um bêbado, mas não menospreze, ele é um filho de Deus. Alguém vai ler. Se ele não ler, jogar, alguém vai ler. Deus cuida da sua verdade. Está escrito. O nosso papel não é converter pessoas, é dar os instrumentos. O Espírito Santo, como fez comigo. E como resultado de um livro, hoje a minha família toda está na igreja. Amém? Então a gente não sabe mensurar os resultados. Quem aqui já plantou alguma lavoura? Sei que já toda vez já jogou alguma sementinha, né? Você joga uma aqui, outra ali, e produz quanto? Muito, né? Pelo tanto de semente que você joga. Às vezes uma sementinha na cova, duas. E às vezes uma covinha não vinga, mas outras vingam. Então nosso papel é esse. Está difícil. Desculpa. Eu achei que não aconteceria mais. Eu achei que não aconteceria mais. Durante muito tempo, depois que eu saí da comportagem, eu não podia ouvir nada sobre a comportagem que eu chorava. Né? Acho que eu fui endurecendo. Mas agora está assim.
sou chorão mais. Eu não sou mais chorão. Eu já fui chorão, não sou mais. Só que é meio duro, sabe? Não sei o que aconteceu. É porque foi muito forte. A maneira que Deus conduziu foi... Não tem explicação. Essa história aqui parece que foi ontem. São 35 anos. 35 anos. Vamos orar? Fiquem aí, Senhor, grande Deus e Pai, louvado seja o Senhor, por sua grande graça, amor e misericórdia. O Senhor tem mil meios e modos, Senhor, de fazer avançar a sua verdade. Amém. O Senhor tem mil meios e modos, dos quais nada sabemos. É o Espírito Santo quem faz a obra de modo maravilhoso, até inacreditável. Quando pensamos na colportagem, como ela começou no Brasil, e hoje é o dia do colportor, qual estamos aqui lembrando, esses guerreiros da página impressa, esse exército que vai ser responsável, como diz a sua palavra, a sua serva, em grande medida, através das casas publicadoras, responsáveis pelaquela luz, o anjo de Apocalipse 18, verso 1, que ilumina a terra com a sua glória. Quando pensar que tudo começou de um modo inexplicável, uma caixa de livros chegou pelo navio em Santa Catarina e um bêbado pegou ali naquele boteco aquela caixa e começou a distribuir. E ali começaram os primeiros conversos, a família Bells, entre outros. Então a gente não entende como o Senhor age de modo inexplicável e misterioso usando as publicações. E sempre foi assim, desde o Éden, desde após o Éden, quando as portas se fecharam. O Senhor lá no deserto instruiu Moisés a escrever o Gênesis, o Pentateuco, já começou com livros. Depois o Senhor chamou cada profeta, mandou que escrevesse em rolos, em livros. E assim veio, prosseguiu, no Novo Testamento, os apóstolos escreveram os evangelhos em livros. E assim veio o Apocalipse, o que vês escreve, conforme lemos. E a grande comissão do Senhor Jesus, em grande medida, ela é desenvolvida através das publicações, a obra de publicações, através da colportagem, através dos séculos, os heróis da fé que prosseguem. E hoje nós temos a oportunidade, Senhor, se não institucionalmente, nem todos podem ser colportores institucionais, mas cada um podemos ter livros às mãos cheias, como diz o poeta Castro Alves. Bendito que semeia livros, livros às mãos cheias, e faz o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Isso aconteceu na minha vida, Senhor, na vida da minha família. E quantos outros testemunhos eu sei, como aquela igreja no Zaire, que o pastor leu o grande conflito, e ao longo do país ele tinha 100 mil membros, e a igreja mudou a placa, se tornou a igreja adventista com 100 mil membros através de um livro. Então, Senhor, desperta-nos para a importância dessa obra, a relevância dessa obra. E nesse dia, Senhor, de modo especial, abençoa cada colportor que está nesse campo afora, nesse mundo afora, levando, a despeito de situações econômicas adversas, a tua mensagem através da página impressa. Amém. E os livros que estão amplamente disseminados, espalhados neste mundo afora, brilhem nas estantes, onde estiverem, e as pessoas sejam compelidas a ler à medida que o tempo avança, os acontecimentos se sucedem, os eventos se cumprem. E sabemos que a maior parte dos adventistas estão lá fora, está lá fora ainda. E grande parte deles virá através desses instrumentos. Amém. Abençoa, Senhor, o meu neto Gabriel neste dia. Ele não é um colportor efetivo, é um colportor estudante, mas ele ama a colportagem e o Senhor tem realizado grandes coisas através dele. Ele está continuando a obra que o avô deixou pela metade. E eu te louvo por isso. Amém. Abençoa lá onde ele está. Ele encontre a alma, se converta através desta obra. Amém. E assim nos entregamos em suas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém.